Simon, Tengen Toppa, Guruen, Lagen vs Goku, Ichigo, Naruto e Luffy. Uma épica batalha. Apresentações dos personagens. Goku, poderes e habilidades: super força, velocidade, durabilidade, agilidade, resistência, habilidade em artes marciais, criação de pós-imagem, voo, a capacidade de manipular e usar Ki. Funcionamento de Ki no universo Dragon Ball ou Ki. Aceso. Spirit, também conhecido como Shio-Ki, Yoki ou simplesmente energia. Energia é a energia vital usada pelos personagens de Dragon Ball. Ki também é conhecido como energia latente ou poder de luta, que se traduz diretamente como força vital. Essa força é uma energia tangível dentro de cada ser vivo, com seu foco principal no centro do corpo. Ao controla-lo, um indivíduo é capaz de manipulá-lo e usá-lo fora do corpo, que pode ser usado para muitas técnicas diferentes. Como existem limites físicos para a força do próprio corpo, é necessário aumentar o Ki para superar essa barreira e tornar-se mais forte. Quando os lutadores capturam o Ki, eles são capazes de ganhar força, velocidade, resistência aumentadas e aumentar o poder de seus ataques para infligir maiores danos aos oponentes. Normalmente, quanto mais o Ki é aumentado, mais difícil é controlar. Então o controle do Ki também é importante. Se o Ki for grande o suficiente, pode afetar o ambiente, como gerar rajadas de vento poderosas, sacudir o chão, até mesmo o planeta, ou até mesmo destruí-lo. Para que alguém seja capaz de receber ataques de um inimigo sem sofrer nenhum dano, ele deve possuir o dobro do poder de seu inimigo. Um exemplo da diferença de nível de Ki é mostrada quando Trunks ataca o Goku e Goku concentra seu Ki apenas em um dedo, e se defende de todos os golpes de Trunks, e Trunks sequer foi capaz de ferir Goku devido Goku ter uma quantidade de Ki maior. Ou seja, para você ferir um guerreiro Z ou para suas habilidades fazerem efeito em um guerreiro Z, você precisa ter a mesma quantidade de Ki e poder destrutível que seu oponente. Mas existem algumas exceções que o inimigo pode ter contra esse poder, como por exemplo Majin Buu com sua manipulação de matéria podia ignorar durabilidade e transformar seu inimigo em chocolate mesmo que o inimigo seja mais forte do que ele. Majin Vegeta aumentando ao máximo seu Ki e podendo ferir o Fat Buu ignorando a durabilidade e o fato de seu inimigo ter um Ki maior. O que significa que personagens que são capazes de ignorar a durabilidade, resistência, são uma grande dor de cabeça para os guerreiros Z. Outras habilidades graças ao Ki e Goku pode sentir as intenções dos oponentes. Ao conseguir dominar a energia Ki, os guerreiros conseguem fazer coisas como criar ataques de energia de Ki, e também usar o Ki defensivamente, como quando Goku reuniu sua energia Ki em apenas um dedo e foi capaz de bloquear facilmente ataques de espada de Trunks. Um detalhe é que Trunks não conseguiu ferir o dedo do Goku mesmo quando ele tinha colocado Ki em sua espada para aumentar seu nível de ataque. Isso prova que um guerreiro de nível inferior não pode ferir um guerreiro de nível superior e também que o Ki pode ser usado para aumentar sua durabilidade natural. Com a manipulação de Ki, o guerreiro pode controlar a trajetória de seu ataque de energia. E com o controle de Ki, o guerreiro é capaz até mesmo de parar os movimentos de seu inimigo. Quando Goku treinou com o Sr. Popo, Goku rompeu a velocidade de um relâmpago, que não é a mesma coisa que a velocidade da luz. Porém isso já garante a ele uma velocidade acima de hipersônica. Goku demonstrou sua habilidade de se mover tão rápido como um relâmpago no torneio de artes marciais. Lembrando que no local onde o Goku treinou com o Sr. Popo o ar era mais pesado. E também vale lembrar que Ki de Goku desvia facilmente de raios lasers e até mesmo de raios lasers disparados de muito perto. Sr. Popo demonstrando ser mais rápido que o Goku. Goku também é mais rápido que o Taiyoken, que é a própria luz. Isso já daria a ele reação à velocidade da luz. Em DBZ temos o feito de Piccolo, que com um simples Ki Blast destrói a Lua. E a luz leva um segundo para viajar a distância entre a Terra e a Lua. Essa é a velocidade desse ataque de Ki, pois DB não segue a física do mundo real. Se seguisse esse ataque seria relativista.
mas só seria relativista se seguisse a física do nosso mundo real. No nosso mundo real a luz demora uns 4 minutos da Terra até a Lua pelo fato de que existe uma grande pressão de ar que é capaz de desacelerar a luz na atmosfera, e depois dela quebrar essa barreira ela volta à sua velocidade real. O que significa que esse Ki-Blast levou 1 segundo para chegar até a Lua. Ainda na saga Saiyajin, Goku aprendeu a usar a técnica Kaioken, que é uma técnica que você precisa ter um grande poder e passar por um treinamento. Com essa técnica você é capaz de aumentar todos os seus atributos como força, velocidade e poder. Quando maior o poder de luta, maior a sua velocidade também. Isso é comprovado na saga Saiyajin quando Goku precisou usar o Kaioken para aumentar seus atributos, o que aumentou o poder e a velocidade de Goku em um piscar de olhos. Isso também é mostrado na saga de Freeza quando Vegeta tem um aumento em seu poder de luta e demonstra facilmente ser mais rápido que seu oponente. Vale lembrar que o aumento de velocidade depende de seu uso de Ki. Por exemplo, Mirai Trunks em sua forma Ultra Saiyajin era mais forte que a sua forma Super Saiyajin, porém ele não tinha uma grande velocidade igual à sua força, fazendo ser impossível para ele acertar o seu. Isso devido a ele em sua forma Ultra Saiyajin só aumentar seus músculos e força e não aumentar sua velocidade junto com sua força. Diferente de Goku e Vegeta que souberam usar seus Ki para aumentar suas forças e velocidade. Além do Kaioken, Goku tem também o Kaioken aumentado 20 vezes, o que aumenta mais ainda sua velocidade e poder. Depois do Kaioken vem a transformação Super Saiyajin, a qual é superior em poder e velocidade ao Kaioken 20 vezes. Goku também tem o teletransporte, o que aumenta sua velocidade também. Por exemplo, na Terra, Majin Buu diz para Gohan que tinha sentido uma força enorme em um lugar muito distante. E quando Gohan ficou em perigo na Terra, Goku apenas usou o teletransporte e imediatamente, ao mesmo tempo que ele colocou seus 2 dedos na testa, ele já chegou na Terra. Detalhe é que Goku estava em outro mundo, qual é o local que Majin Buu sentiu ser muito distante. E sabemos que a luz leva 1 segundo para viajar a distância entre a Terra e a Lua, ou seja, Goku teria chegado em 1 segundo de outro mundo que ficava muito distante da Terra, o que colocaria a velocidade do teletransporte do Goku um pouco acima da velocidade da luz, já que a luz leva 1 segundo para chegar da Terra à Lua e o Goku estava em outro mundo que ficava muito distante da Terra, o qual teria uma distância que é muito maior que a distância entre a Terra e a Lua. Ou seja, o teletransporte do Goku é capaz de viajar grandes distâncias, como de outros mundos para a Terra ou da Terra para outros mundos em 1 segundo. Vale lembrar também que o seu era mais rápido que esse teletransporte, e que Goku na saga Blue é muito mais poderoso que o seu, e isso inclui ele ser superior em velocidade também. Goku é forte o suficiente para tremer o universo na troca de socos com Bills. Goku tremeu o universo na troca de socos com o Bills e a onda do soco foi tão grande que foi sentida até no mundo do Senhor Kaiô. Goku tem total controle do Ki. Foi mostrado no filme do Dragon Ball Super que ele pode paralisar o oponente com seu Ki. Goku consegue sentir se o oponente possui más intenções. Goku é capaz de cancelar os golpes do oponente. Goku destruiu uma parte do planeta do Senhor Kaiô do Norte que possui uma gravidade 10 vezes maior que o planeta Terra. Na luta contra Broly, em uma troca de socos, Gogeta e Broly foram capazes de abrir um buraco na realidade, e com isso foram parar numa dimensão. Dentro dessa dimensão eles trocam golpes e acabam destruindo ela por inteira. Assim, voltando para nossa realidade, Bills e Champa são capazes de ameaçar 2 universos em uma troca de golpes, e Goku, com instinto superior, que é uma técnica que é difícil até para os deuses dominarem, está num nível mais elevado. Nome: Kurosaki Ichigo. Origem: Bleach. Poderes e habilidades: características físicas sobre-humanas, voo especialista em Zanjutsu, espada, sentidos aprimorados, sentidos espirituais, capacidade de lutar utilizando apenas o subconsciente, criação pós-imagem, aprimoramento de velocidade conjunto, manipulação de energia, projeção de energia, percepção extrasensorial, regeneração Bankai, aumenta em 10 vezes nos atributos, transformação Hollow, aumento em todos os atributos, força, Ichigo destruindo o suporte do Son Kyoku. Conseguia segurar lança de Ukiuha com a mão nua, com pura força bruta arrastou a Zen para longe da cidade. Com o balançar de sua espada fazia morros sumirem.
Era capaz de parar a espada de um Aizen que era superior a Shinigami e rolou-se com a mão nua. Ichigo secando um mar ao tirar sua Zanpakuton verdadeira. Perfurou e partiu Hiroshi ao meio com Jetsuga Tenshin. Cortou Hiroshi ao meio. Resistência. Ichigo parando Son Kyoku com Shikai. Ichigo aguentando Serujikyu base. Golpes também. Ichigo aguentando Gran Rei Seru. Ichigo aguentando golpes de Grindel Resurrection. Ichigo Mesca aguentando Seru Escuras. Ichigo aguentando vários golpes de Ukiuha. Golpes de Ukiuha na segunda etapa. Ichigo Full Hollow era capaz de segurar a lança de relâmpago com a mão nua. Aguentou Fagor de Aizen. Aguentou uma espadada de Washi no pescoço. Ichigo aguentando golpes de Yuashi. Mesmo com seus poderes roubados, Ichigo ainda era capaz de continuar lutando. Velocidade. Impressiona o Byakuya. Ichigo Mesk consegue ser mais rápido que Grindel base. Ichigo reagindo ao Gran Rei Seru que é feito de pura luz. Ichigo Full Hollow sendo mais rápido que o Ukiuha Resurrection. Ichigo Dangai sendo mais rápido que Hongyoku Aizen. Kiji afirmando que o maior problema contra o Ichigo é sua velocidade. Conseguia cruzar uma distância sem as externos perceberem ele. Ichigo foi capaz de ir do Palácio Real até a SS em 3 horas. Isso na Shikai. A distância entre eles é milhares de quilômetros. Ichigo sendo mais rápido que as externas. Ichigo Shikai conseguia reagir às sombras de Yuashi. Conseguia ser tão rápido quanto Yuashi. Regeneração. Ichigo regeneração ultra rápida. Ichigo regenerando um buraco no peito. Reiatsu. Ichigo desintegrou uma dimensão apenas ativando sua Bankai. O verdadeiro poder. Ichigo elevando Reiatsu. Em sua forma Dangai só é possível sentir sua Reiatsu quem tem o mesmo nível que o dele. Técnicas, Jetsuga Tenshin. No instante do corte, o Zanpakuto absorve e condensa Reiatsu de Ichigo antes de liberá-lo na ponta da lâmina, ampliando o ataque de corte, que voa para a frente. Esta barra toma a forma de uma lua crescente ou onda. Jetsuga Jujitsu, disparando um Jetsuga Tenshin com cada lâmina de seu verdadeiro Shikai. Ichigos funde em uma grande explosão de energia em forma de cruz. Brute Venom. Ao fazer Reishi, fluem diretamente para os seus vasos sanguíneos. Os usuários desta técnica podem aumentar drasticamente o seu ataque e poder de defesa para níveis desumanos. No entanto,
Apesar do perigo significativo, este potencialmente apresenta um problema. Brute possui uma grande falha, porque as formas independentes da técnica de ataque e defesa funcionam utilizando dois sistemas Reshi diferentes. Eles não podem ser utilizados simultaneamente. A aquisição de Brute depende do sangue do Quincy. Puros sangue Quincy são capazes de obtê-lo naturalmente, enquanto o misto de sangue Quincy precisa aprender isso através da formação. Gran-Rei Zero. Ao misturar seu próprio sangue com o Zero, Ichigo pode disparar um Zero com muito maior poder de ataque e velocidade. Além de ter uma mudança de cor única para eles, é muitas vezes mais poderoso que um Zero normal, perturbando o tecido espacial enquanto viaja. Após a liberação, ele gira como uma navalha, uma vez que comprime e descomprime devido à velocidade e potência bruta. O Kyoha Cifer afirma que usar um Gran-Rei Zero é uma das duas coisas proibidas dentro de Las Noches, pois é tão avassalador que pode destruir a fortaleza. Nome: Uzumaki Naruto. Origem: Naruto. Classificação: Humano Ninja, Sage, Jinchuriki, Demon Hospedeiro. Idade: 12-13 na parte 1, 16-17 na parte 2, 19 em The Last, 20 atual. Poderes e habilidades: Super Força, Velocidade, Durabilidade, Resistência, Agilidade, a capacidade de usar chakra, que pode ser controlado e manipulado para criar um efeito que não seria possível de outra forma. Pode ser usado para melhorar as habilidades físicas e criar ataques elementais. Pode criar clones da sombra, ataques de energia de curto e longo alcance, Rasengan e variantes, manipulação de elemento de vento, mudança de forma, pode transformar em seres vivos e objetos inanimados, regeneração, baixo, mais alto em modo formas de caudas, usuário experiente de kunai e shuriken, pode chamar sapos, pode acessar a Kyuubi dentro dele para aumento de poder, pode reunir energia natural para aumentar muito o poder de todas as suas habilidades, pode armazenar energia natural em clones de sombra e convocá-los quando ele fica sem energia natural. Chakra Sensing e Super Força reforçada, durabilidade, velocidade e agilidade, bem como socos fantasma via energia natural. Empatia, pode sentir força. Após aprender o modo sábio, Naruto é capaz de utilizar a Kata dos Sapos, uma técnica que consiste em aumentar o alcance e força de seus ataques físicos. A força de Naruto é suficiente para destruir um corpo com facilidade, ou desfazer invocações tão grandes quanto Gamabunta, Ta. Durante a luta contra Toneri, Naruto conseguiu resistir ao Kinrin Tenseibaku de Toneri e a queima-roupa, a. O mesmo conseguiu cortar a lua ao meio. No segundo disparo, Naruto conseguiu revidar o ataque e contra-atacar Toneri com um punho adamantino, causando uma enorme área de destruição. Velocidade. Após aprender o modo sábio, Naruto foi capaz de enfrentar os 6 Pains durante a invasão de Konoha. Sua velocidade superava a de Hatake Kakashi, no arco, o mesmo que já tem feitos de reagir à velocidade de um raio Uu. Um Kade Bushin que utilizava apenas o modo sábio, conseguiu reagir à velocidade do Sandaime Raikage com sua armadura de relâmpago, o mesmo superava seu próprio filho em velocidade. Em MK1 conseguiu superar a velocidade do Yondaime, e, utilizando o modo sábio dos 6 caminhos, Naruto conseguiu reagir aos limbos de Madara 10T apenas por senti-los. Naruto conseguiu reagir aos ataques de Otsutsuki Kaguya, que apareciam por meio de portais dimensionais. Mesmo com os efeitos da gravidade elevada, Naruto foi capaz de surpreender a percepção de Kaguya, e lhe corta um braço. Também conseguiu superar a velocidade de Momoshiki, Clona Gen, Bushin no Jutsu, Kade Bushin no Jutsu. A técnica de Clona Gen consiste em criar cópias intangíveis de seu próprio corpo. Elas não possuem nenhuma substância, e são utilizadas mais para distração ou espionagem. A técnica dos clones das sombras já consiste em criar clones reais do usuário. Naruto adotou a técnica como a sua principal ainda no começo do clássico. Devido à quantidade de uso, Naruto conseguiu se tornar experiente no uso da mesma. Criando estratégias, distribuindo o chakra de uma forma que impossibilita a distinção do verdadeiro, falso. Os clones também. As técnicas principais do usuário. Naruto reproduz dezenas de Uodamas Rasengans, via clones, contra o Uchiha Madara, a.
Naruto utiliza os Kage Bushins para criar um combo de Rasen Shurikens besta com cauda contra Kaguya. Devido às suas enormes reservas de chakra, Naruto é capaz de 1 a 1000 cópias, ou mais de si mesmo, capacidade de regeneração. Por ser um Jinchuriki de Kurama, Naruto possui um acelerado fator de cura. E capaz de se curar em apenas alguns segundos, dependendo do ferimento. Contra Sasuke no Vale do Fim, ele foi capaz de se regenerar após ter o peito atravessado por um Chidori, e Rasengan é uma de suas técnicas principais. Utilizando a manipulação de chakra puro, Naruto é capaz de criar uma espiral de chakra. A natureza compactada e a velocidade do movimento do chakra permite ao Rasengan moer em tudo o que entrar em contato, como a infligir grandes danos. Naruto se demonstrou capaz de criar o Rasengan por meio de clones, aumentando em número seu poder. O Odama Rasengan, uma versão mais destrutiva do Rasengan comum, Naruto cria uma espiral várias vezes maior que um Rasengan comum. Um ninjutsu com poder destrutivo pré-eminente, causado por girar descontroladamente dentro do chakra na palma da mão, e comprimi-lo em uma alta densidade, o Rasengan. Usando os mesmos elementos essenciais, mas também aumentando rapidamente a quantidade de chakra usado, resulta na grande bola da esfera espiral. No databook, o Odama Rasengan de Jiraiya é mencionado como capaz de destruir uma montanha com facilidade. Naruto foi capaz de criar combos do mesmo, e causar bons danos contra a poderosa Kurama. Apesar de que no começo era uma dificuldade, Naruto se tornou capaz de infundir elementos em seu Rasengan, a fim de adquirir algumas propriedades, efeitos, ou poder destrutivo maior. Ele conseguiu acrescentar a liberação do magnetismo em seu Rasengan, obtendo propriedades capazes de selar um corpo físico. Naruto também conseguiu criar uma variação, chamada Bijudama Rasengan. O Rasen Shuriken é uma técnica criada por Naruto, utilizando o Rasengan como base. Naruto acrescenta a liberação de vento na técnica, e molda o seu formato ao ponto de criar 4 grandes lâminas de vento, com um formato semelhante a uma Fuma Shuriken tradicional. O Rasen Shuriken cria inúmeras lâminas de vento microscópicas que danificam gravemente o corpo em um nível celular. A quantidade de lâminas é grande o suficiente para que nem o Sharingan consiga contar. O Odama Rasengan, ao usar 2 clones da sombra e com sua transformação da natureza vento, Naruto é capaz de formar um Rasengan em forma de Shuriken. A esfera no centro da técnica é consideravelmente maior em comparação com a do padrão variante do Rasen Shuriken. O usuário também pode continuar a acrescentar chakra para a técnica, fazendo-a expandir-se para enormes proporções. Naruto também é capaz de infundir elementos em seu Rasen Shuriken, a fim de adquirir algumas propriedades, efeitos, ou poder destrutivo maior. Naruto também é capaz de criar duplos Rasen Shurikens, um em cada mão. Modo sábio. O modo sábio é um estado que pode ser ativado pela mistura de energia natural com o chakra, criando o chakra do Senjutsu. Ele permite aos usuários explorar a força natural do mundo, concedendo novas técnicas para eles, e permitindo-lhes poder aplicar o chakra do Senjutsu em suas técnicas comuns. O modo sábio proporciona atributos elevados em comparação à forma base, o alcance e potencial destrutivo de seus ataques físicos e técnicas são elevados, além de proporcionar uma capacidade de leitura perfeita de movimentos físicos. Kata dos sapos. O chakra do Senjutsu utilizado durante modo sábio, ativa o corpo de várias formas, aumentando a velocidade do usuário, reflexos, força, alcance, resistência e durabilidade. Isso permite que um sábio consiga proezas incríveis que incluem pular grandes distâncias, quebrar materiais cortantes com as mãos, bem como levantar objetos várias vezes o seu tamanho. Habilidade sensorial. O modo sábio também proporciona habilidades sensoriais elevadas. Naruto, ao surgir em Konoha, conseguiu sensoriar o chakra das pessoas ao arredor, tal como notou a falta de Hatake Kakashi, combinação com o modo Kurama. Ao entrar em companheirismo com Kurama, Naruto é capaz de acessar tanto o modo sábio quanto o modo Kurama simultaneamente.
Sendo assim, seus atributos são melhores do que quando utilizados individualmente. Além de utilizar as habilidades fornecidas por ambas formas simultaneamente, e poderes como Jinchuriki. Sendo o Jinchuriki de Kurama, Naruto herdou suas enormes reservas de chakra. E ao se tornar amigo da mesma, os dois atuam em equipe, aumentando assim o arsenal de Naruto com o chakra dela. Ele é capaz de acessar diversas transformações, modos utilizando o seu chakra. Modo Kurama 1 é a transformação adquirida por Naruto ao conseguir derrotar Kurama em seu interior. Ele é capaz de acessar parte do chakra da Biju a fim de obter acréscimos em suas habilidades. Ao acessar esse modo, o corpo de Naruto adquire um manto de chakra amarelo, com magatamas sobre o seu corpo, que são ligadas por faixas pretas pelo seu corpo. Ao acessar esse modo, todos os atributos físicos de Naruto são multiplicados em várias vezes, tal como o poder destrutivo de suas técnicas também são elevados absurdamente. Sensoriamento de emoções negativas. Uma técnica acessível por Naruto ao utilizar o modo Kurama. Ele é capaz de detectar emoções negativas, como ódio, raiva, e vasta gama de alcance, e braços de chakra. Ao acessar o modo Kurama, Naruto é capaz de criar braços de chakra. Os braços de chakra possuem enormes resistências, são capazes de parar uma bola de fogo de Sasuke, bloquear Fuma Shurikens, entre outros. Naruto também é capaz de criar múltiplos Rasengans por meio dos braços de chakra. Criando braços minúsculos, ele também é capaz de reproduzir mini Rasen Shurikens em modo Kurama 2. É a forma adquirida por Naruto ao se tornar um companheiro de Kurama. Kurama transfere uma quantidade de chakra ainda maior que a anterior. Os atributos físicos de Naruto são elevados em uma proporção ainda maior que a anterior, incluindo o potencial destrutivo de suas técnicas. Naruto também é capaz de reproduzir as mesmas técnicas de antes, como braços de chakra, Rasengan serial, entre outras. Modo de chakra da besta com cauda. É uma transformação na qual Naruto, em vez de acessar a forma de um humanoide, ele acessa a forma da Kurama em si. O modo besta com cauda é mais baseado no chakra. Chakra do seu manto aumenta em uma recriação translúcida da forma geral de Kurama, Naruto sendo dourada e Minato sendo uma cor muito mais escura. Naruto se demonstrou capaz de criar cópias exatas da transformação. Biju Dama é uma técnica utilizada pelas bijus, eles reúnem tanto o chakra positivo preto quanto o chakra branco negativo, para moldá-los em uma esfera roxa. A esfera pode ser disparada em um enorme feixe de energia destrutivo, ou em seu formato esférico. A potência do ataque está em relação à potência do utilizador, do modo sábio dos 6 caminhos. Com o chakra herdado de Rikudou Sannin, e graças ao poder das demais bijus, Naruto é capaz de utilizar uma forma mais poderosa do modo sábio tradicional, chamada de modo sábio dos 6 caminhos. Neste modo, seus olhos se tornam amarelos, embora as pupilas ainda assumam forma de cruz, sem manifestar a pigmentação laranja ao redor dos olhos, que aumenta ainda mais as suas capacidades, a um nível capaz de oprimir um Jinchuriki do 10 caudas. Essa forma eleva todos os atributos de Naruto ao nível extremo, em comparação com as formas anteriores, em um grande abismo. Naruto também obtém um avançado conhecimento sobre os elementos naturais, tal como a capacidade de voar, utilizar todas as 5 transformações básicas da natureza, bem como fazer uso perfeito de liberação de Yin Yang. Modo Rikudou é a forma que Naruto acessa ao criar um manto de chakra utilizando o chakra das 9 bestas com cauda e em conjunto do modo sábio dos 6 caminhos. Nesse modo seus atributos são absurdamente elevados, deixando o Uzumaki em seu auge. Nessa forma Naruto também é capaz de 9 bijus, o Bijudão a Rasen Shuriken, com a ajuda de Kurama, Naruto converte sua esfera da busca da verdade em uma bola da besta com cauda, e acrescenta chakra vento para criar lâminas de Shuriken em torno dela, antes de atirá-la no alvo. A explosão resultante supera a de uma bola da besta com cauda comum, e foi capaz de destruir os meteoros de Madara com facilidade. Senpu
Yoton Rasen Shuriken. Acessando o chakra de Sangoku, Naruto cria um enorme Rasen Shuriken infundido com liberação de lava, que possui um núcleo de rocha fundida com lâminas que emitem um vapor escaldante. Naruto pode arremessar o Rasen Shuriken e, ao comando, a esfera e as lâminas podem expandir e dilacerar o alvo. Este ataque foi poderoso o suficiente para cortar completamente Senpu, Jiton Rasengan. Naruto, usando o poder de Shukaku, cria um Rasengan com manchas semelhantes às do selo amaldiçoado da besta e, em seguida, despedaça a esfera em seu oponente da mesma forma como um Rasengan normal. Após ser atingido com esta técnica, as marcações se espalham rapidamente através do corpo do alvo e o prende. Juin Numon. Com a ajuda de Shukaku, Gaara pôde realizar uma poderosa técnica de selamento. Naruto também foi capaz de utilizar esta técnica, após se tornar Jinchuriki de Shukaku, combinando com seu Rasengan, forte o suficiente. Liberação de fervura. Força inigualável, o usuário aumenta a temperatura do chakra ao seu ponto de ebulição, gerando grandes quantidades de vapor que podem facilmente evaporar toda a água ou o gelo em contato direto com seu corpo. A pressão resultante do vapor emitido pode então ser utilizada para aumentar a força de ataques físicos, garantindo ao utilizador uma força sobre-humana incomparável. A quantidade exata de força produzida é proporcional à quantidade de vapor libertado, como quanto maior o volume de vapor de água utilizado, mais pressão pode ser constituída. Ao libertar a pressão, não só a força pode ser melhorada, mas também a velocidade. Senpu, Shobiju Rasen Shuriken. Esta técnica foi utilizada por Naruto após ele receber o poder do Sábio dos Seis Caminhos. Juntamente com 8 clones das sombras, Naruto cria 9 Rasen Shuriken, cada um infundido com as propriedades especiais do chakra de uma besta com cauda específica. Depois de lançar todos eles criam várias mais maravilhoso de todos os tempos, o Udoudamas, Esferas da Busca da Verdade. As esferas da busca da verdade são esferas negras maleáveis de chakra no qual os usuários podem alterar sua forma e obter diversos tipos de efeitos de acordo com a sua vontade. Quando não estiverem sendo usadas, as esferas geralmente ficam flutuando atrás das costas do usuário em uma formação circular. Uma das habilidades mais interessantes que as esferas podem oferecer é a capacidade de manipular os elementos contidos dentro delas, a fim de criar novos elementos e novos efeitos. A partir disso, ele pode combinar o elemento Yin e Yang presente na esfera, podendo anular qualquer forma de ninjutsu e, por consequência, tornando qualquer ninjutsu inútil contra ele. Essa habilidade foi capaz de anular as habilidades regenerativas. As esferas da busca da verdade são extremamente destrutivas, capazes de transformar alvos em poeira de uma maneira muito parecida com a liberação de poeira de Onoki. Esta técnica pode ser manipulada numa variedade de formas para várias finalidades. Nome: Monkey D. Luffy, o Chapéu de Palha. Origem: One Piece. Gênero masculino. Classificação: humano, capitão dos piratas do Chapéu de Palha, supernova, usuário de Akuma no Mi Paramécia. Idade: 17 anos antes do Time Skip, 19 anos depois do Time Skip. Poderes e habilidades: super força, velocidade, durabilidade, resistência, agilidade, destreza, usuário especialista de Haki, Kenbanshoku Haki, Busoshoku Haki e Haoshoku Haki, precognição em batalha, via Kenbanshoku Haki, pode endurecer significativamente seu corpo para aumentar as capacidades ofensivas e defensivas. Ele usa Busoshoku Haki para aparentemente vulcanizar seu corpo, também pode usar isso em conjunto com seus Gears, pode prejudicar e afetar personagens com mimetismo elementar, pode dominar a vontade de outros. Haoshoku Haki permite que ele derrube aqueles com vontades inadequadas e os deixe inconscientes, bem como domar monstros tão ferozes quanto o Kraken. Comeu o Gomu Gomu no Mi, uma Akuma no Mi do tipo Paramécia que transforma o corpo do usuário em borracha e confere ao usuário as propriedades da borracha, permite ao usuário esticar qualquer parte de seu corpo, o usuário não é afetado facilmente por eletricidade, dá ao usuário super durabilidade contra impactos contundentes, pode aumentar sua velocidade e, consequentemente, seu poder de ataque com Gear Second,
uma técnica que bombeia seu sangue por todo o corpo a uma alta velocidade. Ritmo mais rápido. Após o time skip, Luffy é capaz de usar isso em uma única parte de seu corpo e também pode ativá-lo no meio do ataque. Pode ampliar partes do corpo para proporções gigantescas com Gear Third, uma técnica onde Luffy bombeia ar através de seus ossos, dando-lhe mais massa e uma área maior para atacar com força muito maior. Pode usar o Gear Fourth, que aumenta drasticamente sua mobilidade e poder de ataque. O Gear Fourth também concede a Luffy pseudo-voo, resistência ao fogo, resistência ao frio, resistência ao veneno, quase imunidade a ataques baseados em eletricidade, manipulação de fogo em pequena escala, força de vontade formidável. Dentro do Gear 5, ele pode transformar o ambiente ao redor em borracha sempre que toca, o que pode ser usado para absorver o impacto de um ataque após ser atingido, ou usado para desviar ataques baseados em energia. Pode ampliar completamente todo o seu corpo e se transformar em um gigante. E Akuma no Mi, Paramécia, Gomu Gomu no Mi. Numa explicação geral, pelo que se sabe, as Akumas no Mi são frutas que modificam diretamente os genes segundo estudos de Vegapunk com parceria da Germa 66 e Caesar Claw, onde conseguiam modificar o corpo de seres normais com características de pessoas akumadas, como exemplo os irmãos de Sanji, ou também podendo criar Akumas artificiais, chamadas de Smiles. Diferente do que alguns pensam, Akumas não provém de demônios, pelo menos ainda não foi evidenciado nada a respeito. As frutas são classificadas por tipos Zoan, Logia e Paramécia. A Gomu Gomu no Mi se classifica como Paramécia, que dá ao usuário capacidade de modificar sua estrutura corpórea. No caso, Luffy se tornou o Homem Borracha, conseguindo assim esticar e inflar seu corpo. Haki, segundo Riley em sua explicação a Luffy, é um poder encontrado em qualquer ser vivo, e nada mais é do que a expansão da presença, determinação e intimidação de cada usuário. O Haki em geral tem níveis variados entre os personagens, e pode também aumentar durante batalhas que levam o corpo e seu sentido. Haki do armamento. O armamento é uma armadura invisível que aumenta a dureza corpórea e poder destrutivo do usuário, podendo também ser transferida para objetos. Pode ser utilizada como escudo externo também, visto quando os almirantes pararam uma onda de energia gerada pelo soco de Barba Branca. Outra importante propriedade dela no verso, é o cancelamento de intangibilidade encontrada nos usuários de frutas logias, ou até mesmo propriedades de outras frutas, como a elasticidade do próprio Luffy. Isso é possível e é similar à liberada pelo Kairosek, que anula os poderes das Akumas. Com isso, pode-se dizer que tais energias conseguem inibir os genes modificados do usuário afetado. Haki de observação. A observação, também chamada de mantra em Skypiea, é o poder de sentir a presença de qualquer ser independente do quão silenciosa ela é, até certo espaço, distância que varia de um usuário a outro. Isso pode ser notado quando tanto Luffy quanto Zoro e Sanji percebem a presença de Caribou, que tentava sequestrar a princesa a dezenas de metros. A leitura de pensamentos também possibilita a premonição de movimentos do adversário por frações de segundo, evitando quaisquer tipo de ataque contanto que não ultrapasse o tempo de reação do usuário. Isso pode ser visto na luta do bando de Luffy contra Satori. Este poder fica ainda mais evidente quando Luffy distribui socos aleatórios em direção a Enel e as Kujas, tirando a possibilidade de desvio. Tais movimentos são necessários quando o usuário consegue desviar de golpes inconscientemente, isso graças ao poder de sentir presenças. É possível ver auras. É possível aumentar a capacidade auditiva, provavelmente os outros sentidos também, visto quando Kobe ouve vozes de todos em Marineford ao mesmo tempo, e Fujitora escutando conversas a longas distâncias. É possível ver o nível de força de uma pessoa, já que Kobe nunca conheceu Kairos pessoalmente, e disse ser forte mesmo não lutando. Não se sabe se tal habilidade tem o funcionamento medindo o Haki do adversário. Em níveis superiores de observação, o usuário consegue, até mesmo ver uma parcela do futuro, tempo estimado de cerca de 5 a 10 segundos. Isso é observado quando Luffy consegue desviar de diversos golpes de Katakuri, o qual também previa o futuro. Capacidade de sentir sentimentos de outros seres vivos,
Haki do Rei. É o único tipo de Haki que não pode ser treinado, é utilizado para poder intimidar o oponente. A longo prazo, o Haki do Rei consegue controlar a vontade das demais pessoas ao redor, tem o poder de instigar, reunir seguidores. Isto pode ser percebido em grandes nomes de piratas como Boa Hancock e do Flamingo, os quais são venerados por uma grande quantidade de seguidores. Ao utilizar o Haki do Rei, o usuário consegue impor sua intimidação ao seu redor, podendo deixá-los com medo ou até mesmo deixá-los inconscientes. Tais efeitos dependem da força de vontade, determinação do usuário atingido. Tal habilidade, quando controlada, pode ser dirigida apenas para certos alvos, visto quando mesmo utilizando a intimidação, a população da Ilha dos Peixes ficou intacta. Além disso, o Haki do Rei pode ser utilizado para aumentar o poder destrutivo. Com ondas de choques geradas, que também liberam sua intimidação. Haki avançado. O armamento avançado é na verdade a capacidade de emitir Haki. A diferença básica é que no armamento você cobre, endurece o corpo, partes do corpo, ou objetos com Haki, mas no armamento avançado você emite o Haki do seu corpo. Você pode projetar seu fluxo de Haki do corpo. Permite ao usuário danificar o alvo sem fazer contato ou bloquear sem contato. Este Haki emitido pode ser usado de forma a fluir dentro de um alvo e destruí-lo de dentro para fora, esta é sua forma mais elevada. Então, basicamente, o armamento avançado vem em duas categorias, emissão e destruição interna. Em ambas as circunstâncias, o Haki é emitido pelo corpo em forma de aura. Você ainda pode usar Haki de armamento comum enquanto usa Haki de armamento avançado. Força. Luta final de Luffy vs Enel, onde o pirata consegue nocautear o vilão e tocar o grande sino da ilha. Crocodile é capaz de cortar o deserto de Alabasta, que chega a ter quilômetros de distância. Após absorver todas as sombras da ilha, Moria multiplicou por várias vezes seu poder de destruição, e Luffy continua conseguindo dar dano no mesmo. A Noa é um navio gigantesco, medindo cerca de 500 quilômetros, estava em direção à Ilha dos Tritões, fazendo com que Luffy destrua parte dela com o intuito de parar lá. Don Tinjal foi mostrado capaz de dividir um continente de gelo mais resistente que aço em duas partes, na sua forma mais velha sem sua broca, foi parado por Luffy, porém, mesmo a falta da broca não diminui o impacto do golpe, já que ela não lhe dá mais força, e sim serve para concentrar a força em um só ponto. Meteoros casuais de Fujitora conseguiam criar impactos de escala nível país, tais golpes foram parados pela linha. Meteoros casuais de Fujitora conseguiam criar impactos de escala nível país, tais golpes foram parados pela linha de do Flamingo, e Luffy, utilizando seu golpe mais forte, conseguiu romper tais linhas. Velocidade, reação. Tanto Luffy como o Zoro são capazes de desviar e rebater raios de Enel. Lucy conseguia aplicar blitz em Luffy, que desviava de raios, Lucy tendo uma alta velocidade em sua forma base, que aumenta em sua forma Zoan. Luffy na forma Gear Second consegue enfim acompanha Lu. Zoro desviou de vários ataques de Kruma, não somente das patinhas, mas de lasers também. Tanto do Flamingo quanto Katakuri conseguem desviar livremente de ataques Sol, e aplicam blitz facilmente em Luffy preta em Skip, porém o mesmo na forma Snakeman aplicava blitz em certos momentos em Katakuri, acelerando a velocidade de seus golpes. Posta em Skip, lasers são ataques lerdos para Luffy, e resistência. Desert Espada pode cortar desertos com quilômetros de distância. A casa de um gigante cai em cima do torso de Luffy, e o mesmo continua sem expressar dor. Após absorver todas as sombras da ilha, Moria multiplicou por várias vezes seu poder de destruição, conseguindo destruir ilhas. As linhas de do Flamingo suportam meteoros de Fujitora de força escala país. Diferente do que alguns pensam, Luffy não é imune a impactos físicos, mas tem uma grande resistência, já que sua resistência está relacionada à sua elasticidade, que tem limite, visto que ele quase rompeu seus braços na força bruta.
Após receber várias doses de veneno de Megalan, Luffy foi curado por Ivankov, criando assim grande resistência a venenos, já que não era afetado por gases de Ceasar. Luffy, por ter propriedades de borracha, tem um grau de condutibilidade muito baixa, tornando golpes elétricos praticamente nulos. Gear Second. Luffy usa de sua elasticidade para bombear seu sangue com mais velocidade, aumentando assim sua velocidade. Gear Third. Luffy incha seus ossos, podendo aumentá-los de tamanho, proporcionando maior poder de destruição. Gear Fourth. Boldman consegue inflar seus músculos, juntamente com a presença do Haki pelo corpo, proporcionando mais força e maior explosão na velocidade. Isto também vale para as outras variedades do Gear 4. Gear Fourth consegue ganhar habilidades de voo, semelhante ao Skywalk de Sanji, dando chutes no ar. Aumenta a força do Luffy em 3 vezes. Ele consegue, mesmo com o Haki ter suas propriedades elásticas ativas, evitando ataques físicos com Haki. E Gear Fourth e Snakeman. Mesmas propriedades do Boundman, porém se torna muito mais ágil e rápido. Ele consegue por meio de seus socos, acelerar sua velocidade quanto mais se estica. Gear 5, Gear 5. É o despertar da sua Akuma no Mi Gomu Gomu nome original Itu modelo Nika, o Deus Sol. É um despertar da fruta do tipo Zoan. Com o Gear 5, o Luffy pode transformar o chão em borracha, segurar o chão, e puxar para refletir ataques. Pode aumentar sua força física, pode ficar gigante, pode pegar relâmpagos, e usar os mesmos para ataques, pode deixar partes específicas gigante, e também pode criar coisas do nada. Nome: Simon. Poder: seus poderes vêm do uso de poder espiral. O poder espiral é a força que liga as formas de vida e o universo. Uma única forma de vida é capaz de extrair o poder do universo infinito. Sobre esse poder, Spiral Power é a principal fonte de energia para os personagens da série anime. Mangá Tengen Toppa Gurren Lagann é descrito como o poder da evolução que está presente em todo o universo. Multiverso. Isso dá a todos os seres de Espiral a capacidade de evoluir como uma coletividade e como indivíduos. Um aspecto interessante do poder espiral é que parece não ter limites ou fronteiras em seu alcance e influência. O poder espiral está presente em todos os infinitos universos no multiverso ao longo de todas as 11 dimensões. E existe mesmo fora das dimensões, devido ao fato de que o anti-espiral foi capaz de criar um universo fora do espaço e do tempo, entre dimensões. Skin, o potencial espiral pode ser definido como a quantidade de poder espiral que uma certa forma de vida pode manifestar a qualquer momento. Ao longo da série, diferentes personagens manifestam diferentes graus de potencial, com Simon tendo o mais alto. Lord Genon se referiu a isso quando disse a Simon: parece que o seu poder em espiral supera o meu. 15 Skin Espectro Espiral. Enquanto o poder espiral é geralmente associado com a cor verde, ele realmente tem um espectro completo de cores. Podemos dizer, observando as cores por trás de todas as transformações de Gurren Lagann, quando o medidor espiral ultrapassa seus limites durante a luta final contra o anti-espiral. 24, e quando Time Gurren combina seu poder espiral com Simon para destruir os 4 grandes generais Beastmen. Cores Skin. O espectro parece se relacionar com as emoções e personalidade do usuário. Na maioria das vezes podemos ver a cor verde, que indica que poderia ser a cor associada à força de vontade, espírito de luta, enquanto o vermelho é associado ao desespero, medo. O roxo pode ser associado à realeza ou a um ser superior, o que explicaria por que ele é usado pelo anti-espiral. Alguns caracteres parecem estar limitados a apenas algumas das cores do espectro, enquanto outros podem manipular o espectro total. Personagens que podem manipular o espectro completo. Kamina Simon Kitan desperta esse poder antes de morrer. Outro fator que afeta o uso do Spiral Power é a experiência. Quanto mais experiência usar, mais técnicas e habilidades um ser espiral pode alcançar. Em termos de experiência, o anti-espiral e Lord Genon foram os personagens mais relevantes, porque eles estavam usando o Spiral Power por 11 milhares de anos, respectivamente.
Lord Genon e o anti-espiral tinham extenso conhecimento do Spiral Power e sabiam como usá-lo de várias maneiras. Simon não tinha conhecimento de muitos deles até que ele os viu executados e subsequentemente os aprendeu. Quando Lord Genom usou um Gigadrill usando as pernas de Lazengan, a manipulação de probabilidade do anti-espiral, teletransporte perceptual, etc. Parece que à medida que o usuário ganha mais experiência e usa mais Spiral Power, seus olhos mostram um padrão espiral permanente. Por Sklen, mechas, poderes e habilidades. Gurren Lagann, Sklen, suas habilidades e capacidades de combate são quase inteiramente baseados em sua capacidade de gerar brocas de tamanhos, formas e usos muito variados em vários pontos de seu corpo. Ao longo da série, Gurren Lagann produziu dezenas de usos diferentes para seus exercícios, que vão desde projéteis e mísseis a escudos, parafusos e várias aplicações de combate corpo a corpo. O ataque mais poderoso visto por Gurren Lagann é o Gigadrill Break e suas variantes, onde o piloto transforma uma enorme quantidade de energia em espiral em uma enorme broca maior e que o próprio mexe. Sklen, Arc Gurren Lagann, Sklen. O poder deste Gunman não é totalmente exibido na série, mas tem a capacidade de rasgar o tecido do espaço-tempo em si através de sua força bruta. Sklen, de um Kemugan sendo enviado para fora do tecido do tempo e do espaço após ser atacado por Arc Gurren Lagann. Sklen, Super Galaxy Gurren Lagann Sklen, é outra forma colossal de Gurren Lagann criada pela absorção de um oceano de poder em espiral. O SGGL é a terceira forma mais poderosa de Gurren Lagann na série. É um pouco maior que o planeta Terra. Devido ao seu tamanho, as pessoas a bordo usam a tecnologia de teletransporte para se movimentar pelo navio. Suas habilidades de combate são incomparáveis com qualquer outro mecha do tipo nave de batalha da série, ostentando uma enorme variedade de mísseis que viajam no tempo, armas de feixe e recursos de blindagem. Ele também tem a capacidade de se adaptar a outras dimensões de universos e tem capacidade de fabricação para criar centenas de mechas do porte de Arc Gurren Lagann em um pequeno período de tempo. É tão grande quanto o planeta Terra. Super Galaxy Gurren Lagann tem o poder de usar mísseis Time Space que podem ser disparados em qualquer lugar e atravessarão o tempo e o espaço para encontrar seu alvo e o atacar em todo o passado e futuro, assim atacando no presente, passado e futuro Sklen, e ele também tem a capacidade de criar escudo de energia. Sklen, Tengen Toppa Gurren Lagann, Sklen. Este é o mecha mais forte da série e suas habilidades são imensuráveis em comparações aos mechas anteriores, feitos de Simon e seus mechas. Simon com o Arc Gurren Lagann. Aqui Simon diz que vai romper o espaço-tempo. Sklen, aqui Simon golpeia um Kemugan com força. Sklen, e destrói o tecido do espaço-tempo. Sklen, e é enviado para o fim do espaço-tempo contínuo com sucesso. Sklen. Simon com Super Galaxy Gurren Lagann. Simon lutou com inimigos que tinham capacidade de negar a probabilidade e isso negava a probabilidade de Simon se defender. Sklen, eles podem manipular a probabilidade do universo, multiverso espiral e aqui foram comparados a um deus. Skens, aqui Super Galaxy Gurren, usa mísseis Time Space que podem ser disparados em qualquer lugar e atravessaram o tempo e o espaço para encontrar seu alvo e o atacar em todo o passado e futuro, assim atacando no presente, passado e futuro. Sklen, o anti-espiral criaram um espaço dimensional entre as membranas da 10 dimensão e 11 dimensão. Sklen, e o universo onde Simon estava era um espaço-tempo universo, criado entre a 10 dimensão e 11 dimensão e após Simon vencer seus inimigos o anti-espiral colocou Simon no labirinto do multiverso infinito, nós revelando que esse universo espiral é na verdade maior que um multiverso infinito, já que o anti-espiral criou esse multiverso infinito dentro do universo espiral, sendo um multiverso infinito que é também conhecido como labirinto extradimensional que é um multiverso anti-espiral Sklen, no qual os seres conscientes ficam presos dentro de uma série infinita de dimensões alternativas, criadas a partir de suas experiências e preferências passadas. Sklen, Simon foi capaz de escapar e destruir o labirinto do multiverso infinito, que ele absorve. Sklen, para criar Tengen Toppa Gurren Lagann. Sklen, sendo o labirinto do multiverso infinito criado pelo anti-espiral e que existe dentro do universo super espiral, tornando o universo super espiral maior que um multiverso infinito, já que mesmo foi capaz de ter o multiverso infinito dentro, o qual fica entre a 10 dimensão e 11 dimensão. O que precisaria um poder 10, 11 dimensional ao criar um espaço dimensional entre as membranas da 10 dimensão e 11 dimensão e anti-espiral.
era capaz de se esconder entre elas. Aqui, após um rasgo no tecido no espaço-tempo, ele aparece. Sken anti-espiral existia simultaneamente fora de tudo além da 10ª dimensão, espaço-tempo, dimensões, universos, multiverso, probabilidade, no superespaço espiral que existia acima do espaço dimensional entre as membranas da 10 dimensão e 11 dimensão, e Simon foi capaz de chegar nesse local e o deixar aterrorizado. Sken, Simon saindo do anel da Mi e chegando no local, o qual anti-espiral estava. Sken, anti-espiral dizendo que isso era para ser impossível. Skins. Simon versus anti-espiral. Suporta o Infinity Big Bang Storm por um período de tempo. No final da batalha, Simon teve mecha por mecha destruído e conseguiu vencer o anti-espiral. Skins. Extras. Tengentou Pagorin Lagan Sken, capacidade destrutiva, alto multiverso. Conseguiu absorver o ataque Infinity Big Bang do Storm do anti-espiral. Skins. E Simon também foi capaz de absorver o multiverso infinito Sken. O mecha também tem teletransporte espacial, o que lhe permite chegar em locais rapidamente atravessando dimensões e até mesmo chegar em outros universos com isso Sken, dele chegando no universo espiral. Tamanho do mecha. Sken, o mecha 100 vezes o tamanho da Via Láctea e essa galáxia é enorme precisamente, tem cerca de 100 mil anos-luz de diâmetro. Ou seja, 10 milhões de anos-luz de altura é o tamanho do Tengentou Pagorin Lagan. No superespaço espiral, tanto o mecha do Simon como o mecha do anti-espiral são maiores que algumas galáxias e algumas são maiores que os mechas, pois no superespaço espiral existia galáxias próprias para o superespaço espiral sendo feitas de puro poder espiral e por isso tinha galáxias muito maiores que o comum, Sken, e de tamanhos variáveis. Aqui é mostrado o anti-espiral pegando duas galáxias menores ao se esticar Sken. Provavelmente tanto Simon como anti-espiral são capazes de se esticar assim como aumentar seus tamanhos. Agora que todos os personagens já foram apresentados, está na hora da batalha mortal. Goku, Ichigo, Naruto e Luffy são personagens fortes em seus universos. Mas quando comparados a um personagem como Tengen Toppa Gurren Lagann, eles não possuem nem 1% de chances de vitória, e seriam todos destruídos apenas por serem pisados como moscas, que é o que eles são comparados ao Tengen Toppa Gurren Lagann. Tengen Toppa Gurren Lagann tem força além do espaço-tempo do universo. Pode alterar as probabilidades, pode atacar no passado, presente e futuro, tem poder além das dimensões, e possui um poder espiral imenso. Levando todos esses fatos em consideração, o vencedor é o Simon